Olá! Neste momento, o país todo está voltado para o tema eleições. Algumas cidades ainda estão caminhando para o segundo turno. No debate de hoje, vamos falar de eleições, atribuições dos eleitos e de como os jovens vêm encarando a política atualmente. Conosco aqui, Leonardo Vasconcelos. Tudo bom, Leonardo? Tudo bem, Poliana. Obrigado pelo convite. Bem-vindo, presidente da Comissão de Direito Eleitoral. E Ana Márcia Diógenes, jornalista e professora. Olá. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Poliana. Obrigada. Gente, eu queria falar um pouco aqui sobre eleições. Eu, particularmente, especialmente, sinto hoje, no país, uma efervescência diferente. Hoje, a gente vê os jovens dizendo, eu gosto de política e eu quero estar lá. Qual a impressão de vocês, assim, Ana? Você tem a impressão que esse jovem, me parece que não está só na teoria, ele realmente quer entrar? A gente está vendo aí no Rio Freixo, a gente está vendo esse vereador que foi eleito agora aqui em Fortaleza com mais votado, com um diferencial realmente. Qual o teu sentimento em relação a isso? Eu acho que todo aquele movimento que nós tivemos em 2013, não é isso? Sim. Eu acho que aquilo trouxe um novo olhar. Né? Os jovens perceberam, eu sou professora também, e muitas vezes quando eu estou em sala de aula que a gente discute como é que foi na minha época, na faculdade, na UFC teve um momento até que a polícia chegou a invadir o campus que não pode, né? E os alunos, acho que eles ficavam olhando como se fosse uma coisa muito distante. E eles perceberam que eles também estavam vivendo a história. Então, acho que de 2013 para cá, a gente teve isso mais forte. E eles estão querendo opinar porque sabem que eles estão vivendo um momento histórico muito importante no Brasil. Até porque os fatos realmente que estão acontecendo são emblemáticos, né, Leonardo? Teu sentimento em relação a isso? Você tem a impressão que a gente está com uma juventude aí que pode mexer? Toda evolução social é um quadro paulatino. A gente começou antes, essa geração que você falou, da sua idade, que o pessoal queria se afastar da política, o movimento de anarquismo, eu não quero governo. E isso gerou um sintoma de apatia política. Isso é muito ruim para a sociedade, porque tudo que passa na sociedade passa pela política e advém da democracia, da alternância de poder. Então, hoje, os jovens decidiram que eu não vou ser apático politicamente, eu vou participar da política, porque só assim eu consigo mudar o quadro do meu país. E você vê esses movimentos de rua, e isso muito engrandece a sociedade, porque você vê o engajamento político de pessoas de bens. Pessoas de bem. Essas decisões de dizer que todo político é corrupto, todo político é desonesto, afasta pessoas de bem da política. Sim. E é o que nós não precisamos. Isso é um desserviço à sociedade. Só para a gente trazer um dado, jovens entre 18 e 35 anos, porque o novo jovem tem até 35 anos, né? Mostra que quase 50% dos jovens dizem que têm interesse em política e querem estar lá, né? Como eu falei, a minha geração era diferenciada, então eu acho isso bem interessante. E aí, ainda na pesquisa, 70% dos jovens dizem que decidiram sua posição política por experiência de vida. Quer dizer, tão jovens, e assim, a minha experiência de vida, né? E aí os fatos, os últimos fatos do país, com certeza influenciaram nessa decisão, né? E aí eu complemento a pergunta. A internet revolucionou também esse jovem? Trouxe mais para próximo? Isso. Doutor? O acesso à informação, de você saber tudo em tempo real, isso faz com que os bastidores de política de Brasília sejam escancarados. Então, todo jovem, que é de 18 a 35, gostei até da margem de etária aí, que eu me incluo nela, de ser jovem, participa hoje da política com o interesse de mudar o país. Aquele sentimento de jovem que quer fazer o bem para a população. Então, acho que a internet, o acesso à informação, a mídia, do jeito que ela está sendo retratada, de todos esses bastidores, essas entranhas da política sendo mostradas, isso é bom para o movimento social. E eu achei interessante, hoje eu estava dando uma olhada também na internet, e tinha uma frase que uma colega postou que era mais ou menos assim: enquanto algumas pessoas dizem que não vão se posicionar, porque todos os políticos seriam maus, esses maus ocupam o espaço dos que poderiam estar discutindo coisas boas. Né? Então, assim, o jovem está participando, eu acho que leva justamente a que mais pessoas se coloquem, seja quais forem as opiniões de cada um, que essa diversidade é que enriquece na discussão democrática. Existe até uma frase, não sei se é autor desconhecido, diz para que o mal prevaleça, basta que o bem cruze os braços. Então, eu acho que esse movimento está mudando com esse jovem. Você vê que o vereador mais votado hoje de Fortaleza foi um jovem, o Célio Studart, que ele começou a divulgar muito a internet. Exatamente. E a internet foi um grande boom na mudança eleitoral do ano passado. No dia da eleição, você pode fazer publicação, propaganda pela internet. Você não pode fazer nenhum outro tipo de propaganda, mas pela internet é permitido. É verdade.
E aí vamos lá aqui para o cerne aqui do debate, que isso daí eu acho que é a parte mais interessante, mas vamos fazer aqui o protocolo, entender um pouco aí, para o pessoal de casa entender, o pessoal que está aí nos assistindo através do YouTube. Muita gente repete, mas acho que é importante a gente reforçar aqui o velho papel do prefeito e do vereador, que são os que estão sendo agora eleitos, né? Qual é o papel, Leonardo, do prefeito e do vereador? O que é que eles, de fato, têm de responsabilidade? O prefeito ele é chefe do poder executivo. É realmente quem executa as políticas públicas que são formalizadas no seu plano de governo quando ele é eleito. Por isso que o plano de governo é um dos documentos essenciais no registro de candidatura. Então, ele é, como o próprio nome diz, ele executa todas essas políticas. E o legislativo, além de legislar, que é traçar as balizas para que o executivo possa implementar suas políticas públicas, ele fiscaliza os atos do executivo. Nós tivemos aí a decisão do Supremo Tribunal Federal, que teve repercussão geral, onde diz que o competente para julgar o chefe do Poder Executivo é o Poder Legislativo, retirando essa competência do TCM, que a meu ver nunca teve, mas o TCM fez alguns julgamentos, os quais foram anulados pelo Supremo, onde ele diz categoricamente que a Constituição fala que quem julga o Executivo é o Legislativo, assim como no Estado é a Assembleia e na União é o Congresso Nacional, que afastou a presidente Dilma justamente fazendo esse julgamento político dessas contas, desses atos executivos dela. Leonardo, nesse sentido, assim, qual que seria, eu acho, você, na sua opinião, o papel mais importante de uma reforma política no Brasil agora? Qual é a nossa maior necessidade? Isso é um grande ponto, porque nós hoje, parafraseando o presidente do TSE, Gilmar Mendes, nós estamos numa aventura institucional. O que é isso? Nós tivemos uma mudança no ano passado, na lei de 2015, onde ele instituiu novos conceitos onde a jurisprudência ainda não se manifestou. Exemplificar aqui só uns fatos. Por exemplo, a substituição do candidato a vice. A chapa, prefeito e vice, ela é indivisível. E a lei, visando coibir a fraude eleitoral que existia na eleição passada, onde o candidato não podia ser candidato por ser ficha suja ou qualquer outro tipo de problema, e ele, às 24 horas antes do pleito, ele fazia a substituição. Isso impossibilitava que na urna fosse trocado para a pessoa que realmente disputou. E isso gerava muita discussão na jurisprudência. A jurisprudência não podia fazer nada porque isso era um permissivo legal. A lei permitia isso. Então se mudou para 20 dias antes das eleições. E se criou outro problema. Qual foi o problema que se criou? De se resumir a vontade do eleitorado a uma pessoa, seja o vice. Porque se o vice renunciar depois do dia 12, automaticamente ele destitui toda a chapa. E numa disputa polarizada, você fica só com um candidato. Outro fato interessante é aquela questão do mito de que quando o candidato é único, ele tem que ter 50% dos votos mais um. Ele tem que ter 50% dos votos mais um dos votos válidos. Aquele voto anulado espontaneamente pelo eleitor não é computado para essa contagem. Então, se ele tiver 3 votos e ele receber 2 dos 3 votos dados na eleição, ele é considerado eleito por 50% mais um dos votos válidos daquela eleição. Sim. Um outro ponto sempre polêmico é o tal do quociente eleitoral, né? A gente teve o caso agora do Ailton Lopes, vereador, que foi candidato a vereador, na verdade. Ele recebeu mais de 12 mil votos, foi o 5º mais votado e não se elegeu. E aí existe toda uma discussão, porque de fato era um vereador muito aclamado também, né? Isso não é injusto, isso é correto, o povo queria que ele estivesse lá e ele não estava. Como é que funciona isso? De fato, esse quociente tem que funcionar, ele não acaba não sendo também errado? O cerne da questão do quociente eleitoral é porque essas eleições por legislativo, elas são pelo sistema proporcional. Esse cálculo matemático, ele visa dar participação maior para os partidos menores, que podem fazer coligações e conseguir o quociente eleitoral. O cálculo do quociente eleitoral, você pega os votos válidos e divide pelo número de cadeiras. E aí você tem o número de votos que o partido, o número de votos que você precisa para o partido começar a conseguir uma cadeira. Aí os pequenos acabam sendo prejudicados, é isso? Se eles não se coligarem, esse quociente eleitoral fica muito alto. Isso aconteceu também com o Marcelo Rosano na eleição para deputado federal. Ele tirou 128 mil votos e não conseguiu obter o resultado. E nesse mesmo ponto eu estava lembrando que em São Paulo, a soma das abstenções nulos e brancos foi maior do que 11 mil votos a mais do que o Dória, que foi em primeiro lugar. Então, assim, a gente não tem aí a resposta das urnas de que ninguém que está ali posto interessa. Isso seria legítimo? Eu sei que sim, mas assim, em termos democráticos, da vontade da população, isso não perde um pouco a legitimidade de um resultado? Ana, eu acho que isso representa mais a questão
da falta de nomes para participar. Porque se você... Aí começa aquela discussão do voto obrigatório e do voto facultativo. A questão do voto obrigatório e voto facultativo, você está relegando para a massa da população que sempre vota o poder de decidir o destino da nação. Então, eu acho que essa representatividade nos representa que nós não temos representantes aptos a receber o voto dessa população que votou nisso. E não que o sistema de voto obrigatório facultativo seja falho. É falho. Ok, obrigada, Leonardo Vasconcelos, presidente da Comissão de Direito Eleitoral. Obrigado, Poliana. Muito esclarecedor, acho que a gente conseguiu em pouco tempo falar de muita coisa, né? Obrigado pelo convite, sempre à disposição. Ok. E Ana Márcia Diógenes, jornalista e professora, muito obrigada também pela Foi um prazer, participação. Leonardo, Poliana. Até a próxima. Até a próxima. Você, obrigada por ter ficado com a gente aqui de novo, aqui na TV OAB, todas as segundas, quartas e sextas. Estamos no YouTube, no canal OAB CE na TV. Tchau, tchau.